E o que eu vejo? Existe sim um futuro para a cafeicultura nos moldes que nós estamos trabalhando aqui em Carlópolis. Seja muito bem-vindo, Otávio. É um prazer tê-lo aqui novamente. O prazer é meu, Lázaro, de estar aqui novamente aqui conversando com os amigos sobre um assunto, né, que a gente gosta bastante, que é café. Estamos à disposição aí para a gente trocar umas ideias. Muito bom. Otávio, você esteve em nossos estúdios pela primeira vez em janeiro de 2023. Na ocasião, você deu uma verdadeira aula sobre a cafeicultura nacional, regional e principalmente no nosso município. Então, para aqueles que não acompanharam a primeira entrevista ou até mesmo a título de informação, vamos começar com uma rodada de perguntas referente à produção de café mundial, nacional e municipal. Primeiro, quem são os 3 maiores produtores de café do mundo e quais são as suas produções? Bom, só fazendo aí um parênteses, né? Você falou em 2023, parece que foi esses dias, já passou 2 anos, né? O tempo voa. A gente tá indo rápido. Mas assim, daquela época até hoje a posição não mudou. A produção mundial de café, que gira hoje em torno de 170, 175 milhões de sacas, né, em número redondo, ela, em primeiro lugar está o Brasil, né, com próximo de 70 milhões de sacas. Em segundo já vem o Vietnã, em torno de 30 milhões de sacas. Depois a Colômbia com 12 milhões de sacas. Né, esses são os 3 principais. Depois vem outros países, né? Indonésia, Índia, né? Hoje até a China já tem bastante café. Semana passada a gente recebeu aqui em Carlópolis 2 cientistas chineses, né? Que vieram conhecer café aqui em Carlópolis. E eles já têm lá 50 mil hectares de café, que dá 2 vezes o que o Paraná tem de café. Né? Olha só. Então já estão de olho no nosso café aqui. Emendando outra pergunta, com base na sua resposta, em 1960, o Paraná se tornou pela primeira vez o maior produtor de café entre os estados brasileiros. Em 1962, a produção cafeeira atingiu sua maior proporção, representando 64% da produção nacional na metade dos anos 70. O Paraná manteve uma importância ímpar em relação à produção de café, não só brasileira, como também mundial, até que em julho de 1975, uma forte geada mudou o cenário, devastando os cafezais paranaenses e zerando a produção do café no estado. Em 1976, 50 anos depois, entre 26 estados, já somos o 6º em produção de café. Como você analisa essa escalada? E qual é a sua projeção para os próximos anos? Bom, a história do café no Paraná ela é interessante, né? Realmente o café entrou aqui no norte do Paraná, em terras novas, né? Férteis, mão de obra abundante, né? A gente tinha muita mão de obra que vinha do pessoal de Minas Gerais, São Paulo, né? E muitos japoneses na época, imigrantes, né? Europeus, japoneses, e foi colonizado todo o norte do Paraná, desde aqui de Ourinhos, né, até lá Barranco do Paraná. A história mostra que em 40 anos se formou mais de 200 cidades. Foi o maior programa assim, de colonização que teve. E ele teve realmente 62, foi o ápice, né? Nós escolhemos aqui mais de 22 milhões de sacos de café, né? Que na época era realmente aquilo que você falou, mais da metade da produção do Brasil.
né? Olha só. E depois ela foi decaindo, tá? E quando você falou da jada de 75, na verdade, quando deu em 62, né? Nós tínhamos quase 2 milhões de hectares, 1.800.000 e 900 e poucos mil hectares, tá? Para ver, hoje o Brasil tem 2 milhões e poucos hectares. Nós tínhamos na época quase o que o Brasil tem hoje, em área de café. Só que quando deu a jada em 75, nós já tínhamos 900 mil, já tinha diminuído a metade do café do Paraná. Então, às vezes, muitos dizem que o que acabou com o café no Paraná foi a jada, e na verdade não foi a jada. Já estava num processo de substituição da lavoura de café por outras atividades, né? Por quê? A base da cafeicultura, que era terras férteis, né? Custo baixo, mão de obra à vontade, isso foi perdendo, né? Então as terras foram ficando fracas, não houve um cuidado necessário com o solo, houve a degradação, foi diminuindo a produção, né? Houve migração da população para o grande centro, São Paulo, industrialização, né? Houve esse incentivo, né? Houve a chegada da legislação trabalhista, né? Que foi muito importante, mas na época teve um impacto, porque na época era o costume, era colonato, era outros tipos de relações de trabalho, né? Houve um impacto. Então isso tudo, problema de mão de obra, problema de fertilidade do solo, problema de custo, né? Agravado às vezes com problema de preço, a atividade caiu, né? Aí entrou no lugar soja, né? Que era mais fácil produzir, entrou cana, entrou gado, né? Então foi caindo. Então em 75 nós já tinha a metade da área que tinha em 62, tá? Com a geada de 75 nós caímos para 600 mil hectares, né? É claro que queimou, retornou, né? Quando retornou depois da geada, nós retornamos já com 600 mil hectares. Então a geada foi responsável por derrubar 300 mil hectares, né? E se nós tivéssemos uma cafeicultura adaptada às condições novas, né? Conforme os cafeicultores de Carlópolis adaptaram, né? Que a gente já conversou isso, né? Carlópolis, em vez de cair, subiu, né? Por quê? Porque a questão de solo foi resolvida, a questão de mão de obra foi resolvida, a questão de custo foi resolvida com tecnologia, com maneiras diferentes de trabalhar, né? Mas aí o que aconteceu? De 600 mil hectares, a todo ano foi caindo, né? E hoje a gente tem no Paraná pouco mais de 26 mil hectares, né? Praticamente nada. E nós temos aqui em Carlópolis em torno de 5.500, 6 mil hectares, né? Que a gente, concluindo o levantamento, a gente vai saber certo, né? Mas aí isso representa hoje entre 20% a 25% da área do Paraná, né? Essa é a história do café no Paraná, né? E o que eu vejo? Existe sim um futuro para a cafeicultura nos moldes que nós estamos trabalhando aqui em Carlópolis, que é recuperação do solo, né? Uma agricultura que a gente chama de regenerativa, que você regenera o solo, né? Aí você tem alta produtividade, baixando o custo, e mecanizado, que você não tem mão de obra, né? Então você tem que mecanizar porque não tem gente para trabalhar, e aí você baixa custo. Você tem alta produtividade, baixo custo, tá? E aí você consegue ter um retorno muito bom, né? A safra passada nós conseguimos fechar aqui nos produtores mais eficientes com produtividade média de 45 sacos por hectare, tá? Média móvel de 4 anos, né? Nós conseguimos chegar a um custo um pouquinho abaixo de R$500. O preço médio de café, de venda de café dos últimos 60 anos, que a gente faz uma média de 60 anos para ter uma média, está em torno de R$800, né? Então, se você tiver um custo médio de venda de 800, você produzir por 500, você tem uma margem boa para você capitalizar, tá? Mas se você pegar a mesma cafeicultura menos mecanizada, nós fizemos um cálculo aqui de um produtor aqui perto do vizinho de Joaquim Távora, o custo dele já saiu R$900, né? Então ele vai bem porque hoje o preço do café está mais de R$2.000, mas quando caiu o preço não se sustenta economicamente, né? Então existe a gente acredita nessa cafeicultura que é trabalhado muito bem aqui por nós, pelos técnicos, pelos colegas nossos aqui das cooperativas,
a iniciativa privada, a parte técnica e principalmente os nossos cafeicultores, né, que têm melhorado bastante, e aí você tem realmente uma rentabilidade boa. O que a gente nota, Otávio, houve assim uma evolução do cafeicultor no uso do solo, e nós não poderíamos deixar de salientar que o Instituto de Desenvolvimento Rural, antiga Emater, que já foi a Carpa, e que deve ser um braço também da Embrapa, tudo isso é que transferiu, ou vem transferindo essa tecnologia para o produtor, não é? Sim, é um conjunto, né, Laros? Nós tivemos semana passada aí, até eu fiz questão de trazer aqui, tentar reunir os colegas nossos antigos do IBC, que começou a cafeicultura em Carlópolis, né? Nós tínhamos aqui o nosso colega Eudair, nós conseguimos ainda trazer, estava em Bauru, veio aqui. O Daniel, que é nosso colega que ainda tem propriedade de café aqui. O Barbosa, que era o coordenador de todos eles de Londrina, esteve aqui. Infelizmente o Zé Carlos ele já não pôde vir, que ele faleceu, né? Eram os 4 que tinham atividade aqui. Começaram aqui em 74, acho que foi 74, tinha 400 hectares de café. Então eles deram o pontapé inicial. Eu peguei e foi em 90, quando o IBC foi extinto, né? Eu toquei um bom período, né? Com os colegas da iniciativa privada, também empresas de planejamento, de cooperativa, né? E agora nos últimos 20 anos aí, né? A Capal entrou firme, né? Com o Riote, formou a equipe, hoje tem uma equipe muito boa que está tocando. Então, e nós reunimos todos eles na semana passada. Então, estavam os colegas nossos do IBC, né? Estava eu, que é assim a fase intermediária, e estava o Riote e o Alan, que estava representando os técnicos da Capal. Então, da questão técnica, tem tudo isso aí. Só que atrás nosso tem as instituições de pesquisa, né? Tem o próprio IDR, né, que é a antiga IAPAR, né? É uma das instituições que mais pesquisa café no Paraná, no Brasil, né? Faz parte de umas 5 empresas de pesquisa. A gente tem o Procafé em Minas Gerais, tem o IAC em Campinas, né? Então tem a Embrapa que engloba tudo isso aí, tem um consórcio Embrapa que desenvolve essa pesquisa, que nos embasa para nós levar a tecnologia para o produtor, né? E se o produtor não adotar essa tecnologia e também não descobrir novas, os produtores também descobrem coisa nova, né? Se não tiver esse interesse, não avança, mas aqui em Carlópolis a gente tem um pessoal muito interessado, né? Existe hoje no Brasil perto de 140 cultivares novos de café, né? Muitos são às vezes descobertos com observação dos produtores. Aqui em Carlópolis nós temos 3 cultivares em estudo, que surgiu aqui, né? Que já as instituições de pesquisa já estão trabalhando, e daqui uns anos pode ser que lance algumas cultivares de café que iniciou aqui em Carlópolis, né? Nós tivemos o Arara, iniciou aqui em Japira, hoje é um dos mais plantados em Minas Gerais, né? A cultivar Arara, né? Ela foi observada aqui entre Japira e Ibaixi, na propriedade do nosso colega Barbosa, né? Então, a pesquisa oficial, a pesquisa de cada cafeicultor que busca alternativas de trabalho, de observação, os técnicos fazendo o que a gente chama de extensão, né? Pega a informação daqui, leva para lá, pega de lá, traz para cá, visita, né? Nós fizemos visita no Espírito Santo, fizemos muitas visitas em Minas Gerais, né? Hoje os mineiros estão visitando nós aqui, né? Mês passado teve mais de 30 técnicos do sul de Minas e da Alta Mogiana visitando as nossas lavouras de café, né? Então tudo isso causa desenvolvimento, né? Isso que é importante. E a gente tem que perceber tudo isso aí e ir direcionando, né? E para que isso se transforme em alta produção, em baixo custo, em rentabilidade, para ter sustentabilidade, né? E atrás de tudo isso também a gente tem que trabalhar com a qualidade, né? Que é o outro ponto que o consumidor exige. Muito bem. Estaria certo eu afirmar que, felizmente, em grande parte das propriedades produtoras de café, os filhos acabaram tomando gosto e assumindo o que o pai vinha fazendo, e consequentemente, como
produtor novo, mais aberto para uma palestra, para uma tecnologia nova, isso também deve influenciar bastante? Sim, isso aqui em Carlópolis tem muito. Mas por que tem isso? Porque a rentabilidade, né, do café, da fruta, né, do peixe, do leite, quer dizer, essa diversificação na propriedade trouxe uma rentabilidade que permitiu o filho ficar na propriedade, né, com renda, para ter uma vida boa, né? Então hoje você vai em vários bairros, tem a propriedade, a casa do pai, e os filhos foram casando e foram construindo casa ao redor, né? Então tem diversas vilinhas familiares, porque os filhos não foram embora. E esses filhos mais novos, muitos têm curso até superior, né? Eles continuaram estudando, então eles têm interesse, é mais fácil de adotar inovações, né? Isso tudo soma, né, para a gente ter o desenvolvimento da agricultura de Carlópolis como um todo, né? Isso tem ocorrido assim muito, e o pessoal tem vindo de fora justamente para ver isso aí e como que ocorre isso, né? E para mim isso é muito simples. Tendo dinheiro a pessoa fica, né? Tendo dinheiro e o pai respeitando os filhos, valorizando, né? Hoje os pais estão dividindo a gerência da propriedade com os filhos opinam, né? Isso é muito bonito de ver e é muito bom. E valoriza positivo, isso, né? e tá formando os filhos para tocar o negócio, né? Isso não tinha antigamente. Na época minha, os pais incentivavam que a gente fosse estudar para sair da propriedade, porque era uma vida sofrida, né? Não havia perspectiva. Não havia perspectiva. Hoje mudou muito. Por fim, Otávio, qual é o maior produtor de café do Paraná? E qual é a produção do maior produtor? O município, o maior produtor? Sem dúvida é Carlópolis, né? Carlópolis, nós estamos hoje, a gente acredita que tem perto de 5.500 hectares de café. E isso aí a gente não sabe, por isso esse levantamento que a gente está fazendo, a gente vai chegar nesse ponto, vai nos ajudar bastante, né? E a gente deve ter hoje uma produção de café em Carlópolis, a gente estima em torno de 200 mil sacas, né? Uma quantidade assim muito boa, né? Que é o preço que está hoje, vai dar uma renda bruta para o município muito bom. Isso aí vai gerar em impostos, em movimento no mercado da cidade. Muitos escolhedores de café que trabalham vão ganhar melhor, né? Isso aí vai com certeza dar uma movimentada boa. Muito bom. Você sabe em toneladas quanto que seria a produção? Você tem que pegar, né, essa quantidade de saco, multiplicar por 60 quilos para você dar em tonelada, né? Então vai dar 12 mil. Aí teria que fazer uma conta aí, né? Se for 200 mil sacos, daria 12 mil toneladas, né? Muito bem. Nos enche de orgulho dizer que Carlópolis é o maior produtor de café do estado, né? E aqui você atribui essa marca histórica, é o que você já disse, de uma motivação da rentabilidade e os filhos podendo participar mais, ou tem mais algum ingrediente que pesou sobremaneira para chegar a essa marca histórica? Eu sempre acredito também, né, a um trabalho conjunto que a gente costuma fazer, né? Por exemplo, eu sempre falo do plano de desenvolvimento da cafeicultura de Carlópolis que a gente fez lá na década de 80, né, começo de 90, onde a gente reuniu todas as entidades, prefeitura, a gente montou um plano conjunto, né? A gente viu o que precisava mais, uma das coisas foi a falta de muda, né? Então a prefeitura instalou o viveiro, nós produzimos em 10 anos 12 milhões de muda de café e repassou para o produtor a preço de custo. Calcário, fornecendo, tinha 3 tratores fazendo um serviço de preparo de solo, né? Tinha banco financiando, tinha o Senar junto com nós, na época Carpa, treinando produtores para plantar café, curso de 3 dias de plantio de café, né? O Banco do Brasil financiava, mas teria que ter o certificado de treinamento, então tudo amarrado. Isso aí nós saímos do patamar de 3.500 mil hectares, nós passamos de 5 mil hectares, nesses anos desse treinamento, né? Então eu sempre falo que agora, se nós conseguir, com toda a tecnologia que tem, com toda a equipe que a gente tem de trabalho, né, de todas as entidades parceiras,
E a gente tem condições hoje de fazer um plano, não da cafeicultura, mas um plano da agricultura do município de Carlópolis, e dar um salto muito maior do que a gente já deu, né? Eu acredito que a gente tem condições fáceis de passar de 5.500 hectares para 10.000 hectares de café, porque hoje nós não dependemos de mão de obra para produzir café, né? A gente tem máquinas, a gente tem know-how, né? Nós estamos colhendo café aí, a rapaziada estão colhendo café com máquina, seletivo, melhor do que colhendo com a mão, né? Olha. Então, se você acerta bem a máquina, você entra colhendo com 5, 8, no máximo 10% de verde. Olha, né? só. Colhe só quase só maduro. Isso é qualidade, isso é rendimento, né? E isso que vai agregar valor na hora da venda. Agrega valor, né? Então, isso, a gente tem máquina para tudo hoje, né? A não ser, só não temos máquina para desbrotar café, né? Talvez chegue a um ponto a gente tem que achar uma alternativa para isso. Mas hoje você planta com máquina, você controla as ervas daninhas com máquina, pulveriza com máquina, tudo com máquina. E colhe e seca com máquina. Hoje não precisa terreiro mais, né? Você entra no processo de pós-colheita e o café sai pronto para comercializado no bag lá no final, né? Não precisa rodar café em terreiro, não precisa levantar, não tem mais nada disso, né? Então fica menos dependente da condição climática. Menos dependente da condição climática, menos dependente de mão de obra, baixa custo, maior qualidade. E deve diminuir o tempo de preparo também para chegar em condição de venda, né? Se você depender de terreiro, às vezes você fica 30 dias no café no terreiro, né? Hoje, com poucos dias, você consegue secar com qualidade, né? E guardar, beneficiar, né? Bom, agora em 2025, numa parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Rural, a nova gestão municipal, comandada pelo prefeito Newton Meira, o vice, né, Fabiano Barbosa, e o sindicato patronal e rural local, você desenvolveu o projeto para o mapeamento da cadeia produtiva do café em Carlópolis. Diagnóstico geral do setor agrícola de Carlópolis. Otávio, como esse projeto é de extrema relevância para a cafeicultura municipal e até nacional e para um melhor entendimento, vamos dividi-lo em partes. Primeiro, como surgiu a ideia desse projeto? Bom, eu comecei isso aí porque eu estava na coordenação estadual de café, né, e por alguns motivos aí administrativos e pessoais, a gente retornou para Carlópolis, não quis ficar correndo no Paraná e voltei para cá. E aí eu tinha 6 meses, né, do ano sem planejamento de trabalho. Então eu propus iniciar esse diagnóstico. Por quê? Eu fazia 15 anos que eu estava fora do município, eu precisava conhecer melhor a área rural e nós não tínhamos informações detalhadas de área de café, de área de goiaba, de área de lixia, de área de pastagem, não tinha detalhado, não tem nada. E para você montar um plano de trabalho sem você ter informação, fica muito difícil, né? Então eu me propus a montar esse diagnóstico, né? Geral, você chega na propriedade, você levanta a propriedade toda, né? Você delimita o polígono da propriedade, cria um arquivo KML, né, que é em cima do Google Earth, e depois você vai seccionando por talhões de café, talhões de goiaba, talhões de lixia, talhão de pastagem, e em cada talhão, né, você vai colocando as informações, né? Por exemplo, tem uma propriedade de 100 hectares. Aí você tem um talhão de 5 hectares de café, mundo novo, espaçamento 3,5 por 60, idade de 10 anos, com produtividade média de 40 sacos beneficiados por hectare. Tá? Esse é um dado que você vai tendo tudo e você faz em todos os talhões de café, de goiaba, de lixia, de pastagem, todas essas informações. Isso vai para um cadastro, você liga depois esses dados desse questionário com o mapeamento e você tem condições de você depois
você quer saber área de café de Carlópolis, você dá um comando no computador, ele vai te dar o mapa de Carlópolis e onde está o café. Área de café de Carlópolis com produtividade média acima de 40 sacos beneficiados por hectare. Vai mostrar onde está isso, tá? Área de café com produtividade média de menos de 20 sacos beneficiados por hectare. Aí está o problema, tá? Onde que está esses que estão produzindo pouco? Está sem assistência técnica, não tem acompanhamento. Então nós da prefeitura e do estado temos que ir lá, porque essas áreas de 40 sacos, a cooperativa já está atendendo, empresas particulares estão atendendo, tá? E os demais precisam ser incluídos, senão vão Então esse levantamento, a gente vai identificar essas questões, e nós vamos ter dados reais de tudo, e isso aí nós podemos sentar com as parcerias do governo do estado, do governo municipal, das entidades, e fazer um outro plano, né, para você desenvolver o município como um todo, né? Nós estamos levantando informações não só de produção, mas a parte ambiental, né? Nós estamos levantando todas as áreas de reserva, e estou ficando surpreendido com a quantidade de área de reserva que a gente tem em Carlópolis. Quantos de corredores ecológicos a gente tem, que depois a gente pode ligar um com o outro. Podemos ligar a mata lá da Fazenda Capela com área de mata aqui perto da represa, onde os animais podem circundar. Um corredor próprio para eles. Corredor próprio. Isso aí é muito importante. A gente está levantando todas as quantidades de minas que a gente tem no município, e quantas estão protegidas, quantas não estão protegidas. Depois a gente pode fazer um trabalho para proteger todas essas minas, né? A gente vai ter um levantamento das áreas de infiltração de água para abastecer essas minas, porque minas, se não tiver infiltração de água para abastecer, não adianta muito, né? Então a gente está levantando quantos metros quadrados de área de captação de água de chuva a gente tem em cada propriedade, porque já existe alguns estados que está tendo já políticas públicas de incentivo a captar água de chuva, né? Pela dificuldade que está tendo, a gente vai ter todos esses dados, né? A gente tem informações de escolaridade do pessoal que está na propriedade, quantos tem curso superior, quantos não tem, né? O pessoal que trabalha, que não trabalha, tá? Então a gente vai ter informações da parte econômica, da parte social e da parte ambiental. Então dá para nós fazer um trabalho todo completinho, né? E para isso aí a gente precisa terminar esse diagnóstico. E a preocupação minha é que a gente faça isso rápido, né? Porque a gestão já foi quase 6 meses, né? Então são 4 anos. O Nilton e o Fabiano, né, toda a administração está muito interessado em dar um apoio forte para a agricultura do município, e nós precisamos pegar assim, essa boa vontade, né? Porque o próximo prefeito pode ser que dê um apoio muito bom, pode ser que mude um pouco o foco, né? Então, como o foco agora está na agricultura, a gente tem que ter pressa para fazer isso. Tem que ter início, meio, eu não diria fim, mas tem um início, meio e chegar ao ponto. Otávio, como é que está sendo feito esse cadastramento, esse levantamento, essa pesquisa lá em campo? Bom, nós temos alguns estagiários que estão nos ajudando, né? E a gente chega na propriedade, a gente localiza a propriedade no Google Earth, né, no mapa da internet. A gente faz um perímetro da propriedade que a gente chama de KML, certo, que delimita a propriedade. Correto. E depois a gente vai delimitando os talhões de café, né? Talhão 1, talhão 2, talhão 3, talhão de goiaba, a parte de pastagem, a parte de mata ciliar, de reserva. A gente faz tudo separado. Em cada talhão a gente pega os dados de espaçamento, a variedade, a idade, né? Produtividade média dos últimos 4 anos. Então essas informações são todas coletadas, né? De café, de goiaba ou de outra fruta que tiver, né? E de piscicultura, de gado, tudo isso daí a gente coloca. Coleta também as informações da questão ambiental, né? As áreas de reserva, mata ciliar, quantas minas tem na propriedade, quantas minas protegidas, né? A questão familiar, né? A gente pega os dados do casal, dos filhos, dos empregados, né? A escolaridade, o padrão da casa, se a casa está boa, se está regular, a questão de sanitária, né? Se tem esgoto, se o esgoto passa por uma fossa séptica ou não passa, né? Então essa parte a gente faz tudo, a parte social, a parte ambiental e a parte econômica.
de modo que a hora que a gente fechar o município, a gente vai ter todas as informações na mão, que vai nos dar condição de fazer políticas públicas, né, direcionadas para o setor que provoque uma mudança, né, desenvolvimento, né? Então é um levantamento assim, com bastante detalhe, mas quando é uma propriedade pequena, meia hora, 40 minutos, no máximo 1 hora a gente faz. Então é bem rápido, a gente tá bem... Passa por um filtro depois essas informações coletadas? Essas informações depois a gente ela é coletada no mapa, né, e é coletada no Google Form, que diz, né, que é um questionário, e automaticamente gera uma planilha, um banco de dados, e a gente linka esse banco de dados com o mapa no QGIS, que é um outro programa de mapeamento, né, de modo que a gente pode ter, a gente quer área de café de Carlópolis, a gente dá um comando no computador, vai aparecer o mapa de Carlópolis e onde está o café. A área de Goiaba, da mesma forma. A área de reserva de mato, né, para estudo. Então, a gente tem todas as informações. A gente pode descer a detalhe, né? A área de café é Mundo Novo, a área de café é Icatu, a área de café é Catuaí, né? A área de café com produtividade acima de 40 sacos beneficiados por hectare, a gente tem. A área de café abaixo de 20 sacos beneficiados por hectare. Então, já localiza no mapa, por exemplo, essas áreas com produtividade baixa, é onde nós precisamos trabalhar mais. Então, nos indica aonde vai ser o nosso trabalho concentrado, né? Esse trabalho, ele nasce em Carlópolis? Criação do IDR aqui, sob sua direção, ou tem outras regiões do estado sendo executado? Não, que eu saiba, ele é único aqui, né? Já teve um parecido em Pinhalão, até eu tive lá para pegar algumas informações, mas é um outro foco de Pinhalão, né? Aqui a gente focou mais para a questão social, ambiental e econômica, né? É bastante prático para que a gente consiga tirar bastante informações rapidamente e nos auxilie no trabalho de um planejamento, de um plano de desenvolvimento da agricultura de Carlópolis como um todo. Então não seria temerário dizer que esse projeto, esse levantamento, esse cadastramento acabará sendo útil para o próprio governo do estado, talvez estabelecer políticas em outras regiões baseado nisso? Pode ser, né? A FAEP, né, que é a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, né, que engloba os sindicatos rurais, inclusive repassou para nós, via sindicato, um pouco de recursos para nos ajudar nesse levantamento, e eles estão aguardando concluir para eles ver como que foi, né, e de repente até implantar em alguns outros municípios, né? Pode ser que seja aí uma informação que pode ser repassado, né, e se tiver vontade os outros municípios de fazer, pelo menos a gente tem já o know-how, né, adquirido, que a gente pode passar, né? Eu acho extremamente importante, porque abre uma luz, né, sobre tudo, a pessoa vai saber qual a real situação de cada setor e poder desenvolver um trabalho em cima, né? O objetivo principal nosso é justamente você ter clareza do que tem, né, e do que é necessário a gente fazer para estimular o desenvolvimento dessa agropecuária do município, né? E parece que acho que não é obrigatório, é um trabalho de convencimento. Pois não existe obrigatoriedade, né? O que a gente precisa é a colaboração de todos, né, os agricultores, que nos procure ou nos receba na sua propriedade para que a gente faça levantamento, para que não fique nenhuma propriedade sem fazer, né? Então, quanto mais próximo de 100% a gente chegar, mais real vai ser as informações, né? E vai ser mais fácil e mais assertivo a gente fazer um plano de trabalho que vai beneficiar todos, né? Então a gente pede aí que recebam bem os nossos estagiários, né? E eu também a gente está trabalhando. Todos eles estão identificados com crachá, né? Porque hoje a gente tem muito risco de malandragem, né? Nós não pegamos dinheiro, a gente não mexe com isso, a gente só quer as informações, né? E as informações, ela é protegida pela lei de proteção das informações, né?
e a gente não pode passar informação individual para ninguém. Informações pessoais, não? Pessoais não. Só fazer o global, né? O global. As pessoais podem ser utilizadas para os planos de crédito, desde que o agricultor nos autorize, né? A gente pode utilizar isso para trabalhos para o agricultor. Mas aliás, vai beneficiá-lo, né? Porque ele tem tudo na mão, né? Um cadastro perfeito para apresentar a uma entidade financeira. Vai estar tudo certo aí. Muito bem. A gente está com um problema agora, que é época de colheita de café. A gente está assim quase paralisado o levantamento, né? Porque a gente sabe que é muito difícil o agricultor sair da colheita, parar para atender, né? Mas a partir de agosto, que a gente acredita que deve concluir a colheita, a gente espera aí a colaboração de todos, a gente concluir logo esse levantamento. Você tem um objetivo de concluir ainda esse ano, me parece? Sim, a gente quer ver se conclui esse ano, né? Porque a gente pensa em utilizar aí esse plano ainda na gestão do atual prefeito. E já foi quase meio ano, né, da gestão dele, né? Daqui uns dias está na metade da gestão. Daí a importância de finalizar esse ano e elaborar as políticas que você pretende em cima disso. E dá tempo ainda do município, né, junto com o Estado, junto com as instituições, planejar política pública que a gente possa alavancar a cafeicultura, a fruticultura, né, a piscicultura, o gado de leite, o gado de corte, né? A gente tem muito o que avançar. Nós já estamos bom, mas dá para avançar muito mais ainda. Com certeza. Qualquer pessoa poderá ter acesso desde que não fira a questão das informações pessoais, é isso? Isso. Existe uma legislação hoje em dia, né, que a outro levantamento que a gente fez em 97, há 27 anos atrás, não tinha essa legislação, né? Mas hoje existe, né? A legislação que protege os dados pessoais nossos, né? Isso aí a gente tem que respeitar. Quer dizer que esse realmente é um mapeamento da cadeia produtiva de tudo que Carlópolis produz aqui. A gente está mapeando toda a agricultura de Carlópolis, né? Completo. É um trabalho árduo, mas a gente está determinado em concluir isso até o fim do ano. Muito bem. Otávio, antes das suas considerações finais, o nosso canal agradece de coração por você trazer tamanhas informações importantes, tão importantes aqui para todos. Inclusive, eu acho que não só é importante para as pessoas no sentido pretendido pelo mapeamento, mas até eu acho que o astral, como é que eu diria assim, o orgulho do carlopolense de ver o município se estruturando cada vez mais, eu acredito que esse trabalho vai contribuir muito para isso, né? Então, o nosso canal se sente honrado de ter você aqui pela segunda vez, e quantas vezes quiser, nós estaremos aqui abertos a fazer uma entrevista contigo, para que a gente possa levar informações para o público em geral. Bom, né? A gente agradece bastante. A gente tem assim o conhecimento do município, e a gente sabe que o potencial nosso é muito grande. Nós somos hoje o maior produtor de café de Carlópolis, né? Mas a gente pode aumentar muito mais, porque a gente tem um know-how para produzir café. A gente está praticamente todo mecanizado, não depende de quase mão de obra, né? Então, das 5.500 hectares que a gente acredita que tem, se houver vontade dos cafeicultores e vontade política de apoiar, a gente pode chegar em 10.000 hectares fácil. A gente pode dobrar na questão de café. Questão de fruta também a gente pode aumentar bastante. A fruticultura limitante ainda é a mão de obra, né? Que boa parte da fruticultura era limitada. Mesmo ela tendo absorvido a mão de obra que saiu do café, né? Mesmo assim. Mesmo assim ainda falta. Mas está vindo muita gente de fora, né? Então, tanto é que tem a questão de turismo, né? Que também veio gente de fora, mas nós passamos de 13.000 para 17.000 habitantes, e eu acredito que continua subindo, porque a gente tem conhecimento de muitos familiares de produtores que estão retornando dos grandes centros e trabalhando com o pai, com a família, no café, na fruta, né? Assim, com uma qualidade de vida melhor do que quando estava lá nos grandes centros, né? Então, está retornando, tá? Mas, como eu estava dizendo, a fruticultura ela é importante, ela agrega muito valor, né?
A fruticultura, ela agrega, comparando com a soja, de 15 a 20 vezes mais do que a soja, valor por área. O café é em torno de 5 a 8 vezes mais do que a soja, né? Comparando assim a soja, que é uma cultura de grãos bem extensiva, né? Então para nós de Carlópolis, que tem bastante pequena propriedade, quanto mais agregar valor por área, melhor, né? Então por isso que o café e a fruta têm ido muito bem aqui e tem trazido de volta os familiares para trabalhar com uma renda boa. A gente espera que continue assim, né? Muito bom. Otávio, o microfone é seu para se dirigir a esta câmera aqui e deixar o seu cumprimento final. Bom, eu agradeço aí ao canal do Lázaro, né, que disponibilizou essa conversa, e a gente volta a pedir, né, para todos os agricultores de Carlópolis que não fizeram ainda o levantamento. Já está quase a metade, já foi feito, né? Mas os que não fizeram, vindo aqui para Carlópolis, cidade, né? Passe lá no nosso escritório, sempre tem algum estagiário lá disponível para fazer esse levantamento, não demora muito, né? E nós também estamos andando nas propriedades aí. Vamos parar um pouquinho agora para vocês concluir a colheita do café, né? Mas acredito que assim que concluir a colheita, a gente volta assim a todo vapor, e a gente espera, com a colaboração de vocês, concluir rapidamente esse levantamento, publicar isso, divulgar, e junto com as instituições ligadas ao setor agrícola do município, junto com o governo municipal, estadual, fazer assim um plano de desenvolvimento que possa alavancar mais a agricultura de Carlópolis. Isso é bom para todo mundo, né? Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, obrigado mesmo. Você é patrimônio da nossa cultura carlopolense. Você é um agrônomo com um A bem maiúsculo. Parabéns para você. Obrigado, Márcio. Muito obrigado. Estamos à disposição. E assim nós estamos finalizando mais uma entrevista aqui através do canal Carlópolis, uma cidade em transformação. Tudo de bom.